Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 5 em diante. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem chamarás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Nesta passagem, nós temos a missão de João. O que é para nós a conversão. Veja que João Batista, ele iria adiante do Senhor. Versículo 17. O que é dito sobre ele é que ele andava diante de Deus, no espírito e no poder de Elias. Qual era o espírito e o poder de Elias? Elias fazia sinais maravilhosos, mas João Batista não fez nenhum sinal, a não ser pregar a respeito de Jesus Cristo, da sua vinda e do batismo de arrependimento. Portanto, ele diz que neste ministério muitos seriam convertidos. Os desobedientes seriam trazidos à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Você faz parte do povo preparado? Nós que recebemos o Evangelho do Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava com ele, que estava com Elias, o mesmo Espírito que habitou com João, é o Espírito que nos prepara agora. É habilitar para o Senhor, versículo 17. Habilitar para o Senhor um povo preparado. O que é habilitar? Nós precisamos de adquirir habilidade espiritual. Pois que na vida espiritual a carne deve ser derrotada com sua sabedoria e sua ciência carnal. Não podemos confiar na carne, mas devemos aprender. E aprender é ter e adquirir habilidade. A habilidade espiritual vem do contato e do ensinamento do próprio Espírito. Precisamos compreender o sentido de espírito. Espírito é algo que nós não vemos com os olhos físicos, mas é algo muito real. O Espírito tem poder. O Espírito fala e o Espírito ensina. E o Espírito converte. Veja no versículo 17 três coisas maravilhosas que o Espírito Santo faz conosco. Ele converte o coração dos pais aos filhos. Veja no livro de Malaquias, nós temos no final do livro a seguinte palavra no capítulo 4, versículo 5 e 6.
está escrito assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos de seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terra é o homem, é nossa alma. E nós precisamos compreender que, se não convertermos ao Senhor, nós sofreremos muitas dificuldades. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais significa nos voltarmos para Deus. Somos nós como filhos de Deus e Deus como nosso Pai. Esta é a nossa necessidade. A primeira necessidade é nos convertermos ao Espírito de Deus. Então, nós nos converteremos da nossa desobediência, pois a desobediência é que gerou o pecado. O pecado é a vida que levamos sem Deus. São decisões que tomamos sem Deus. São as coisas que fazemos sem o Espírito. Mas nós também teremos prudência dos justos. O que é prudência? É saber agir e compreender o que está falando e a decisão que está tomando. E a atitude que nós temos. Nós precisamos de prudência. Por isso precisamos aprender a ouvir para aprendermos a falar com prudência. O justo é prudente. Então nós teremos habilidade espiritual ao invés de sabedoria carnal. A habilidade espiritual, ela nos prepara para o Senhor. Veja que o versículo 17 termina dizendo: habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós fomos criados para Deus, para que possamos viver por meio dele, por meio de seu Espírito. Jamais poderíamos ter sido desligados dele, mas o pecado nos desligou. E por isso nós precisamos de conversão e precisamos de prudência e habilidade espiritual. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo estejam nos nossos corações e que tenhamos disposição para aprender. Ninguém pode ser habilitado sem aprender. Uma simples carteira de motorista, que é chamada de habilitação, exige desenvolvimento de habilidades para dirigir. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos de ser dirigidos no meio do trânsito espiritual. Então devemos estar preparados. O Espírito Santo, como Jesus revelou no Evangelho, o mesmo Espírito que esteve com Elias, esteve com João Batista, esteve em Cristo e agora também está conosco. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. É nele que somos convertidos, é nele que deixamos de ser desobedientes, é nele que adquirimos justiça e prudência, é nele que somos habilitados para servir, amar e adorar o Senhor. Amém.